Essa geração só tem gente fresca e eu digo mais, vocês odeiam videogame. Fala pessoal, sei que já passou um pouquinho o time e esse vídeo aqui, que é uma das coisas mais horríveis que eu já vi no cenário gamer dos últimos anos, saiu há pouco mais de uma semana e eu assisti esse vídeo aqui infelizmente umas 2 ou 3 vezes porque, cara, eu não tava acreditando no monte de merda por minuto que esse cara falou. Então eu vou dar uma reagida aqui e colocar alguns pontos desse vídeo, beleza? Meu nome é Diego e esse é o canal Rejoguei. Se você gosta do tipo de conteúdo gamer, em geral, aproveita e já me segue. Primeira observação que eu preciso fazer muito nesse vídeo, que eu acho que ninguém reparou ainda, é que esse cara aí, chamado Derek, ele parece o Monark, mano. Eu acho que se o Monark não tivesse ficado tanto tempo lá no Flow enchendo o cu e tomando hidromel, ele seria exatamente esse cara aí falando um monte de groselha sobre games na internet. Acorda, cara! Acorda, gente! Jogos que não saíram. Sabe o que eles têm em comum? Todos estão sendo massacrados pelo público que não jogou, mas já os odeiam. Sim, estes jogos ainda não saíram, mas são horríveis, péssimos. Jogos condenados porque o público viu um anúncio e não gostou deles. Você tá percebendo aonde eu quero chegar aqui? Como você, jogador, pode reclamar de um jogo que você nem sequer passou perto? Aí tem um simples motivo para isso acontecer e inclusive, é a Voxel. As pessoas olham a análise, vem trailers, gameplays que as empresas vão soltando, e aí, baseado nisso, as pessoas já começam a tirar algumas conclusões, se elas gostam ou não gostam dos jogos. E o oposto também é verdadeiro. Vamos pegar o caso do Black Myth Wukong. A empresa lançou alguns trailers e a galera já se apaixonou de cara, tanto que nem acreditava que aquilo podia ser verdade. Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim. E os trailers venderam muito o jogo. Tanto que o jogo foi um sucesso, vendeu milhões de cópias e foi indicado inclusive para jogo do ano. Na minha concepção, os anúncios, o marketing e a propaganda fazem parte disso. Se a galera viu e não gostou, é porque o marketing tá ruim, tá mal feito e a empresa falhou nesse sentido. Primeiro de um dos meus pontos aqui é: por que primeiro vocês não jogam antes de, pelo menos, começarem a falar mal de um jogo? Porque uma grande parcela do público está mais interessada em reclamar do que realmente jogar. Aí aqui eu não preciso nem entrar muito em detalhe, né, galera? O David Jones, que já fez uma resposta para esse vídeo, bateu muito nesse ponto aqui, é uma coisa muito óbvia. Por que vocês não jogam o jogo antes de reclamar? Porque a porra de um jogo tá custando 350, 400, 700 reais, velho. Tem jogo de 700 reais. O GTA vai sair, se eu não me engano, mais ou menos esse valor. Então qual que é a viabilidade de você conseguir jogar e testar todos os jogos que saem antes de você decidir se você vai gostar dele ou não? Por isso que servem as análises feitas por empresas e mídias especializadas, entre muitas aspas, como eu vou colocar a Voxel, trailers e gameplays que as empresas vão soltando antecipadamente antes do jogo sair, para justamente você já ter uma ideia, uma base se você vai comprar, vai investir seu suado dinheiro naquele jogo ou não. E é óbvio que para esses caras que falar isso é muito fácil, porque esses caras não pagam um centavo por jogo, por videogame. Eles recebem tudo de mão beijada das publishers e geralmente nem jogam, cara. Vamos ser bem sinceros, esses caras aqui colocam o jogo ali, jogam 2, 3 horas no máximo e já fazem suas análises, suas reviews ali, já dão suas notas e geralmente as notas são boas porque eles não querem perder esse monte de benefício que eles recebem. Eu vendo tudo isso de fora, já que trabalho com jogos todo santo dia, tenho duas impressões dessas pessoas. Sendo a primeira delas, vocês participam de um efeito manada e não têm opinião própria. Eu vou dar um exemplo aqui. Digamos que saia um review de um jogo da marca X e o primeiro comentário é de alguém falando lixo. A segunda pessoa irá seguir nessa linha, dando espaço para a terceira pessoa xingar e assim por diante, dando início ao famoso efeito manada, em que pessoas reagem da mesma forma em direção a um lugar só, como se fossem bois. Não preciso nem falar que o cara tá chamando a própria audiência dele de gado, né? Então você no telinha que tá assistindo a esse vídeo, sabe como a gente reclamava antes? Depois de filtrar uma caixa com 200 jogos no mercadinho do centro, que ficavam dentro de um plástico, acabávamos escolhendo 3 jogos por 10 reais, levávamos pra casa e a gente jogava. Aí é muito fácil, né, cara? 3 por 10, hoje é 3 por 1000, filha. Pra você comprar 3 jogos, hoje você gasta R$1.000, cara. Metade do teu salário mínimo que você vai ganhar num mês, você gasta pra comprar 3 jogos. Sem contar que as políticas de reembolso desses jogos são uma merda. Você não consegue pedir reembolso, principalmente se for na PSN ou no Xbox.
Na Steam eu sei que ainda tem algumas políticas um pouco mais flexíveis, mas você tem que ter jogado X horas do jogo no máximo. Então é inviável você ficar brincando de testar jogo e depois devolver, ou enfim, falar: ah não, vou só comentar com o meu amigo ali que o jogo não é bom. Gastei R$1.000 aqui em 3 jogos, mas beleza, de boa. Vou falar pro meu amiguinho aqui, do meu colega, que o jogo não é bom pra ele não comprar. Não gostava? Devolvia ou acabava metendo louco falando que ele tava com defeito. No máximo, falava no outro dia pra um amigo: pô, esse jogo não é tão legal, eu acabei não gostando. Sabe por quê? Porque a gente só queria jogar, testar o jogo e não ficar igual um bebê chorão na internet esperneando: Ah, estragaram o meu jogo! Eu jogo pra me divertir, não para saber de política e minorias. E é aí que entra o meu segundo ponto. Agora ele tocou no ponto. Agora ele tocou no ponto que todo mundo já estava desconfiado pra onde que ia esse vídeo. Ele vai reclamar da galera que tá falando mal de um jogo por ter políticas voltadas para agenda woke. Então ele vai falar que todos os jogos que saíram, que são ruins, que são péssimos, que são horríveis, que são quebrados, a galera tá falando que é ruim porque ele tem algum tipo de agenda woke no meio. Então esse é o argumento dele, que os jogos não são ruins, a galera só tá criticando porque tem algum tipo de política woke ali inserida no jogo, seja em caracterização de personagem, seja em falas, etc. Então esse é o ponto que ele vai seguir. Num dos vídeos de Avowed comentaram o seguinte: agenda woke é igual a pedaço de merda. Cancelei meu Game Pass. Aí o cara se apegar a um tipo de comentário desse também é muita burrice, porque provavelmente esse cara que comentou aí falou por falar, ou o cara nem tem Game Pass. Muita gente comenta esse tipo de coisa aí, é comentário vazio, que nem leva a nada, e o cara pegou esse comentário aí como exemplo, e ele pegou essa situação aí pra dizer que tem pessoas cancelando o Game Pass por causa de uma crítica em um jogo que a pessoa não concordou. Pera lá, você tá me dizendo que você cancelou um serviço com um preço razoavelmente bom por conta de um detalhe opcional num jogo, sendo que tem mais de 100 jogos diferentes para serem testados disponíveis no serviço? Qual que é o problema de vocês? Com tanto problema rolando que realmente afeta a gente como jogador, vocês estão com foco em algo que é totalmente opcional. Gente, me ajudem a te ajudar. Kingdom Come Deliverance 2 tá sofrendo da mesma coisa. Um relacionamento gay totalmente opcional dentro do jogo está sendo um dos motivos pro jogo ser cancelado. Cara, eu não sei de onde que ele tirou essa informação. Eu não vi absolutamente ninguém falando mal de Kingdom Come Deliverance 2. Muito pelo contrário, os comentários que eu vi são extremamente positivos. O pessoal tá elogiando o jogo. Eu não joguei, mas parece ser um jogão mesmo. E eu não sei de onde ele tirou essa informação que o jogo tá sendo cancelado. Ah, mas jogo medieval não tem relacionamento gay, nem tinha gay nessa época. Meu amigo, o que tu quer tá mole. Ai, pronome neutro não me afeta, mas fere a regra gramatical. Amigão, antigamente a gente jogava com um dicionário embaixo do braço pra entender inglês. A última coisa que a gente queria saber era de regra gramatical. E se o jogo era em japonês, então a gente ia na sorte e apertava qualquer botão. Belo argumento. Antigamente a gente se fudia, tinha que jogar jogo em japonês, então hoje engulam tudo que a indústria tá mandando aí com preço absurdo sem reclamar, porque antes a gente jogava em japonês. E eu também peguei essa época aí, eu sou um pouco mais velho, eu peguei essa época que você jogava jogos em japonês, e você se divertia muito, mas os tempos mudaram, meu amigo. Hoje não dá mais pra aceitar esse tipo de situação, principalmente pelo preço que você paga nos jogos. Sabe o que tá faltando pra vocês? Problemas da vida real. Pagar conta, lidar com aluguel, pegar transporte público, lidar com pessoas chatas no dia a dia. Em outras palavras, tá faltando vocês saírem de casa. Olha o argumento do cara. Se você tá reclamando, é porque você não tem problemas de pessoas, entre aspas, normais, como ele tá dizendo. Você não tem conta pra pagar, você não lida com pessoas chatas no trabalho. Então é por isso que você tá reclamando de pagar R$350 num jogo e ele vir tudo cagado, tudo quebrado. E ainda por cima com uma agenda woke inserida ali sem o menor contexto histórico, só pra agradar um público específico e que também nem reclamaria se isso não tivesse. Agora, sabe quem de verdade tá perigando de nem ter esses problemas que eu citei agora? Quem faz os jogos que você, meu amigo bebê chorão, tá detonando na internet sem nem ao menos ter jogado. Demissões em massa de desenvolvedores, diversos estúdios fechando, preços de jogos cada vez mais altos, jogos como serviço crescendo cada vez mais, crunch levando funcionários a crise de ansiedade, problemas reais que afetam essas pessoas e a nós, jogadores. Mas então o argumento dele é o seguinte: se você pegou um jogo quebrado, caro, e não gostou e foi reclamar na internet, ou mesmo se você viu o trailer, você viu alguma gameplay de algum youtuber jogando e não gostou, criticou algum ponto, e as desenvolvedoras fecharam, fizeram demissões em massa, a culpa é sua. Se você tivesse ficado quietinho, comprado o jogo e não reclamado, essas empresas que são extremamente predatórias, com certeza absoluta,
absoluta, manteriam seu quadro normal de funcionários, estaria todo mundo feliz, funcionários não estariam com burnout por causa de prazos, por causa de cobrança das próprias desenvolvedoras. Isso não estaria acontecendo, só tá acontecendo porque você tá reclamando do jogo, viu? Então, para de reclamar que você tá fazendo muito mal, para os desenvolvedores e para as empresas multimilionárias. E um outro parênteses que eu queria colocar aqui, que na verdade os desenvolvedores, a pessoa que senta lá no computador e programa o jogo, não tem nada a ver com isso. Eles recebem um escopo, um script, e eles têm que seguir aquilo lá. Então não tá na mão do cara que tá desenvolvendo se ele vai colocar um personagem eludê-lo, se ele vai colocar um romance homossexual no jogo. Ele só tem que seguir um script e programar. E mesmo assim, quando dá merda, a merda sobra pra ele também. Mas antigamente você pagava 3 por 10 e podia devolver. Hoje em dia um jogo tá custando no mínimo 300 reais. Eu não posso gastar assim. Sim, você não pode. Por isso existe algo chamado política de reembolso. Serviços como Epic Games e Steam deixam você jogar até 2 horas antes de poder pedir um reembolso de um jogo no prazo de até 90 dias, que vamos combinar que dá pra saber se você vai ficar ou não com o jogo. Caso você tenha feito a compra de uma mídia física online, a lei de direito de arrependimento te protege, já que dentro de até 7 dias você pode devolver o produto. PlayStation e Xbox seguem um caminho parecido, porém o prazo de compras online é de 14 dias a partir da data da compra. Pesquisa aí que vocês vão achar certinho como funciona. Ah, mas não quer comprar jogo? Bom, então testa! Tem demo, tem Game Pass, tem PlayStation Plus, existem diversos serviços disponíveis para você poder testar um jogo e saber se ele é ou não para você. Olha, tu é esperto e eu sei que você sabia dessa. E se tudo isso não bastasse, ainda tem um outro modo de testar que muitos de nós fazíamos antigamente e eu acho que vocês sabem de qual eu tô falando. Resumo da... O cara faz parte da mídia especializada gamer e tá indicando pirataria pra vocês. Parabéns, campeão. Ópera. Tire suas próprias conclusões e, pelo amor dos deuses do videogame, jogue antes de criticar algo. A vida tá muito fácil pra você, está tudo traduzido, tem jogos a rodo em todos os lugares, opções diversas e por aí vai. Se divirta e não seja um otário na internet, afinal, um dia você ainda vai crescer. E esse é o resumo, galera. Vocês estão reclamando de barriga cheia. Hoje tem jogos traduzidos, tudo bonitinho aí disponível pra vocês, então não reclamem. Só paguem o que as desenvolvedoras estão enfiando goela abaixo aí, sem reclamar. O Voxel, Veículos Gamer, YouTubers, Podcaster, todos temos a nossa opinião, mas a sua não precisa ser necessariamente a nossa, tá? Jogos também são uma forma de arte e entretenimento que merece ser apreciada e não apedrejada. Assim como toda forma de arte e entretenimento, se for uma bosta, você tem que falar que é uma bosta sim, pra pessoa que tá fazendo não fazer mais, ou no mínimo tentar melhorar na próxima vez. Lute por preços menores, brigue com as empresas para que mantenham empregados as pessoas que fazem a gente se divertir. E o mais importante, não seja babaca. Estamos conversados? Então agora é a hora que vocês me xingam aqui nos comentários, enquanto eu humildemente peço para vocês deixarem ou não o like no vídeo. Mas... Eu vou parando já esse vídeo por aqui, porque como eu falei, eu não aguento mais escutar esse cara falando tanta merda. E deixe sua opinião nos comentários. Muito obrigado, valeu e até mais.